Na semana passada, Felipe Bueno, eu estava vendo uma reportagem do Jornal da Band, que é transmitido simultaneamente aqui na Band News FM. Eu digo, vendo o Jornal da Band, eu assisto da bancada, mas é muito interessante. É muito exclusivo isso, né? As pessoas têm que saber. É uma coisa meio curiosa, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, aquela notícia, que imagem forte teve aquela notícia que você deu. E às vezes você assistiu a notícia antes, leu, viu o vídeo, quando você estava participando do processo de fechamento do jornal. Mas às vezes você não viu. E quando você está lendo a notícia, você está olhando para a câmera e a imagem está correndo, as pessoas estão vendo, mas você não está vendo a imagem. Exato. Porque você está lendo o texto. Então as pessoas falam, nossa, imagens fortes, você diz, sério mesmo? Você nem viu. Claro, depois você chega em casa, você pode assistir o jornal, ver de novo, mas na hora você não está vendo. Era a magia da fotografia antiga, quando você vai fazer a foto, fechava aquela lente, plect, e no momento exato da foto, você nunca podia ver a foto que realmente você estava tirando, você imaginava. Ou agora você consegue ver depois na sequência e fazer de novo. Mas antigamente tinha essa coisa da magia. Mas eu assistia uma reportagem do Jornal da Band sobre o Projeto Tamar, as dificuldades do Projeto Tamar nesse período da Covid, com recursos, um projeto bacana, difícil de ser tocado. Tamar é tá de tartaruga, mar de marinha, então aquele projeto que trabalha com a preservação das tartarugas. Todo mundo já viu aquela cena que eu acho que é simbólica, né, do Projeto Tamar, aquelas tartaruguinhas correndo assim, indo para o mar, né, recém-nascidas, e elas já sabem que elas têm que correr para o mar, porque elas não correm para o outro lado, né, ou para o lado, e elas saem direto para a água. Quer dizer, como é que ela sabe que é para ir para a água, né? A mãe falou, escreveu no ovo, ó, ao sair vai direto para a água. Não, ela já sabe, é instinto animal, tartarugal, né, e todo bicho tem esse troço. Então o bicho está ameaçado, ele faz o que se espera que ele faça. Então a tartaruga faz isso, o leão vai atacar o antílope, o elefante vai, sei lá o que vai fazer. A barata, então, não vou nem discutir barata. Deixa. Porque é um desespero para boa parte dos ouvintes. O que tem de instinto animal na barata? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que elas foram programadas para atacar o ser humano. Então elas vão pro canto só para poder te atacar. O objetivo delas é te atacar. Então, ela finge que ela está vivendo uma vida, mas no fundo finge que morre. Todas aquelas coisas que só a barata tem, né? Uma coisa horrorosa. Bom, o ser humano, ele não vem todo programado. Ele aprende. Ele é um ser social, cheio de códigos para organizar essa sociedade, sistemas de punição, recompensa, etc. e tal. Tanto que a gente acaba se surpreendendo, ou se desiludindo, ou se desesperando, né? Quando a gente vê caso de gente que não aprende, né? Ou que parece que desaprende. E essa afirmação de que tem gente que não aprende vale para muita gente, mas se encaixa como uma luva nesses cretinos de esquerda e de direita que a toda hora ocupam o noticiário, tornando o debate nacional medíocre, né? Quase selvagem, esses grupelhos de quinta categoria dos dois lados, meia dúzia daqui, meia dúzia dali. É importante que se diga que é meia dúzia, né? Como eles se chamavam de 300, que foram, não é 300, não tinha 300. E patrocinaram cenas ridículas. Agora, se louco não fizer loucura, né? O que eles vão fazer? Fazer loucura mesmo. O problema começa quando esse tipo de gente consegue estabelecer uma conexão com o Brasil oficial. Aí a gente tem um nó, né? Quando eles estão de um lado e as autoridades estão de outro, que é como tem que ser, tudo bem. Loucura de esquerda, loucura de direita. A gente já viu cenas absurdas, né? O MST, por exemplo, fazendo invasões de terras produtivas. O MST destruindo canteiros de pesquisa que levavam anos para desenvolver novas sementes e eles iam lá e destruíam, né? Um negócio horroroso. E tinha conexão, sim, com o lado oficial, que é o problema. Então, quando tem o lado oficial junto, aí é que o nó começa. O ministro da Educação teve no acampamento desses caras, né? Ouviu os lamentos deles, desses Napoleões lá, dizendo que não aguentavam pagar a conta da corrupção. Aí o que falou o nosso Abraham Weintraub? Que ele já disse o que faria com os vagabundos. Lembrando aqui, né, que numa reunião ministerial ele disse que colocaria todos os vagabundos na cadeia, porque ele é bacana, né? Ele já sabe quem são os vagabundos, qual foi a vagabundagem, ele já investigou,
já denunciou, já sentenciou e já condenou. Vão pra cadeia. Quais? Todos. Todos os vagabundos. Eu também sou a favor de botar todos os vagabundos na cadeia. Quais são? Todos. Quantos tem? Todos. É uma visão maravilhosa do mundo, né? Eu sou a favor de recrutar a seleção brasileira só com talento, só com um jogador talentoso. E quais que você não contrataria, não colocaria? Os pernas de pau. Quais? Todos. Nenhum perna de pau. Ah, é? Quais são? Todos. Nenhum. Todos. Nenhum. Quer dizer, é de uma estupidez que é uma coisa incrível, né? Aí ele fala, começando pelos ministros do STF, foi o que ele falou. E aí ele fez piadinha, sem máscara, com o bonezinho dele. Ele se acha, ele acha assim, ele é o Che Guevara, né? Ele é o Fidel Castro, sei lá o que ele é, se ele fosse de esquerda. Ele acha que ele é um grande líder, esse sujeito, né? Tem põe uma barbinha e tal, e acha que ele é um cara brilhante, um espetáculo. Dificilmente vai continuar no cargo depois dessa cena ridícula, estúpida, que ele foi lá conversar com esse pessoal, que é uma gente que acha que a gente realmente vive numa republiqueta, entendeu? Que basta juntar um punhado de gente que você vai fazer uma revolução, entendeu? Revolução, que coisa ridícula. Bem fez o governador do Distrito Federal, fecha a esplanada, tira esse povo que tá fazendo bagunça daí, é bagunceiro, bando de bagunceiro. Aí o que fizeram esses Napoleões de hospício? Fizeram um show de fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar? Não tem importância nenhuma o que aquela meia dúzia faz. Mas não pode permitir, porque a lei não permite. Eles são doidos, né? Resultado, acabaram presos. Agora, o nosso desafio como país não é achar esses 3, 4 loucos e prender. O nosso desafio como país é garantir a preservação de uma linha que divide os malucos, repito, que só são malucos porque fazem e falam maluquices, dos agentes públicos e dos agentes políticos, que esses não podem falar bobagem, nem fazer lambança na quantidade que fazem. A gente precisa trabalhar menos no mundo mágico que esse povo parece acreditar existir e mais no mundo real, que não tem nada de ficção, né? Pega a entrevista que o ministro Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo, o camarada que controla as indicações para os cargos mais importantes do país, o responsável pela articulação política, o responsável pelo toma lá da cá do governo Bolsonaro, o general, sujeito lido, vivido. Aí ele dá uma entrevista para a revista Veja, que pergunta a ele qual é a possibilidade de um golpe militar no Brasil. Em vez de ele falar zero, em vez de ele falar, eu não sei porque você está me perguntando isso, isso não existe, eu descarto liminar. Não sou eu só que descarto, não, ninguém aqui. Não, ele começa dizendo que foi instrutor de academia por vários anos, que viu várias turmas se formarem, que conheceu e que esses cadetes atualmente estão no comando de unidades do Exército, ou seja, eles têm tropas. Aí vem, para eles é ultrajante dizer que as Forças Armadas vão dar o golpe e que vão quebrar o regime democrático. Inclusive o presidente nunca pregou o golpe, como se isso fosse uma virtude. Olha, nem o presidente pregou o golpe. Você diz, é mesmo, que bacana, né? Que mais que ele nunca fez, né? E termina com uma frase lapidar. Agora, o outro lado tem que entender também que não pode esticar a corda. Bom, primeiro eu não entendi o que é o outro lado. O outro lado é o quê? Os argentinos, os venezuelanos, é o PSOL, é o PT, é o PSDB. Quem que é o outro lado? O general, quem são eles? Dá um nome. A revista Veja, a entrevista muito bem feita pelo repórter Tiago Bronzato, fala assim, mas o senhor se refere a quê? Né? Do que o senhor está falando? Aí ele fala assim, aí ele fala que o Hitler exterminou 6 milhões de judeus, fora as outras desgraças, e que para comparar o presidente ao Hitler é passar do ponto, que isso não contribui com nada para serenar os ânimos, e também que não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar o presidente que foi eleito por 57 milhões de votos. Quem é o general para discutir julgamentos no Poder Judiciário? Ele não pode fazer isso, mas ele faz. Aí o jornalista perguntou, mas o que seria um julgamento casuístico? Entrevista cuidadosa, feita direitinho. O senhor está falando isso, explica para nós, vai explicando. O melhor tipo de entrevista é essa, fala mais, né? Aí ele pega e fala, um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral não seria justo. Dizem que havia muitas provas na chapa da Dilma e do Temer, mesmo assim os ministros consideraram que a chapa era legítima. Não estou questionando a decisão do TSE. Quer dizer, veja só,
Por que não tiraram o Dilma e o Temer? Aí ele questiona. E agora não pode tirar, fica esse troço. Ou seja, o general dá a entender que tudo vai estar bem se não esticarem a corda, sem dizer quem é que estica a corda. Ele dá a entender que o TSE pode julgar, mas tem que absolver a chapa. Bolsonaro e General Mourão. E deve absolver mesmo, provavelmente é ridículo o julgamento, mas não importa, ele não tem que dar opinião. E que o STF pode fazer o seu trabalho, mas dentro de certos limites. Mas e o limite do chefe dele, por exemplo? Por que ele não fala do limite do chefe dele? Que fala o que quer, que faz o que quer, que agora orientou as pessoas a invadir o hospital porque ele resolveu que os hospitais de campanha estão vazios. Quer dizer, gente, só pode entrar no hospital paciente, parente e funcionário, médico, enfermeiro, pessoal de apoio. Como é que alguém vai entrar no hospital? Eu vim entrar aqui no hospital. Por quê? Eu quero verificar se tem muita gente ou pouca gente. O senhor trabalha em que empresa de auditoria? Né? O senhor foi contratado por quem? Não, eu quero entrar. Inclusive o presidente disse para eu dar um jeito de entrar. Literal do presidente. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar. Arranja. Se veste de Covid, como é que faz isso? Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Quer dizer, o cara vai entrar, vai ver se os leitos estão ocupados, depois vai entrar na administração e vai conferir as despesas, as planilhas. Aí vai entrar um cara e vai falar: o que o senhor está fazendo aqui? Então, eu estou conferindo as planilhas, mas inclusive passe a senha. Isso nos ajuda, ele disse o presidente. Mas ajuda a quê? A manter uma guerra ideológica em torno da doença? A sugerir que os governadores estão mentindo, que tem uma conspiração entre o tucano Dória e o comunista Flávio Dino do Maranhão? Quer dizer, imagina, gente. O que o presidente diria? O que o general Ramos diria? O que os apoiadores dessa linha diriam? Né? Se um maluco resolvesse invadir o hospital onde o presidente Bolsonaro estava internado, no tempo em que ele foi alvo de um atentado, para checar se houve atentado ou não. Vai lá e checa. Vamos invadir, dar um jeito de entrar, porque tem muita gente que diz que o Bolsonaro não foi esfaqueado, que não saiu sangue, inclusive não saiu sangue na hora. Se ele realmente tivesse sido esfaqueado, já teria morrido, então isso é uma mentira. Quer dizer, cadê e o respeito aos médicos? Quer dizer, os médicos mentiram, o presidente Bolsonaro não foi esfaqueado. É evidente que ele foi esfaqueado, sofreu um atentado, sobreviveu, não por milagre, como ele diz, mas por obra e o trabalho dos médicos, que fizeram um trabalho extraordinário em Juiz de Fora, no hospital público da Rede SUS, e depois o trabalho extraordinário feito pelos hospitais, pelos médicos em São Paulo. Ele foi muito bem atendido. A medicina brasileira brilhou no caso dele. Ele realmente é impressionante. O risco que ele correu, a dor que ele sofreu, ninguém pode brincar com isso. Mas alguém poderia, pelo raciocínio do presidente, discutir se o presidente, afinal, realmente sofreu um atentado. Porque o presidente se sente à vontade para discutir se os hospitais realmente têm doentes lá dentro. Né? Se foi superdimensionado, se não foi superdimensionado. Não faz sentido. Então, não se pode brincar com isso, não se pode brincar com essas coisas. As pessoas que são as responsáveis pela formação, pela formulação das políticas, pela condução do processo político, não podem, não estão autorizadas a agir por instinto, por desejo, por vontade. As suas vontades têm que ficar guardadas dentro do armário, dentro da gaveta, quando eles saem de casa. Só podem levar as partes cerebrais, não as partes figadais ou coraçãozais. Isso não pode. A hora que um general dá uma entrevista dessa, não estiquem a corda, ou a hora que o presidente diz invadam o hospital, isso não faz o menor sentido. Isso está errado. É indiscutível que isso está errado. Nós não podemos achar que isso está certo, que isso é normal. De forma que fica aqui registrado que nós estamos começando uma semana, mais uma semana tensa, inquérito das fake news, movimentos e discussões institucionais. A gente tem que tirar isso da frente. É a primeira vez em muitos anos que o Brasil fica discutindo crise institucional entre os poderes. A gente teve vários pequenos episódios em governos anteriores, mas
não houve uma crise institucional entre os poderes. No governo Dilma, a gente teve uma crise política, porque a Dilma ia ser julgada no processo de impeachment. Mas não teve uma crise institucional. A Câmara fez o seu papel, ninguém questionou. Claro, os petistas questionaram. O Senado fez seu papel, votaram, tchau, querida, e a tchau, querida foi. Né? Não teve papo. Crise institucional é o tempo inteiro esse tema de uns meses para cá, ficando um troço infernal. Entre os poderes, a gente diz entre executivo, legislativo e judiciário, e também agora entre os níveis diferentes do poder executivo. Menos, vamos respirar, porque a gente está precisando de respirador, não só aqueles respiradores de UTI, mas a gente está precisando de respirador político, para os políticos, para eles respirarem, aumentar a oxigenação, porque alguma coisa está errada nisso.